Bom, e aí, pessoal? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como planejar utilizando as ferramentas do Google. Então, nós vamos utilizar três ferramentas, né? Não é o que eu normalmente utilizo para me planejar. Eu geralmente utilizo o meu caderno para me planejar. As ferramentas digitais não é o meu forte, digamos assim, mas eu já utilizei o Trello, por exemplo, que é uma plataforma, né? Essas plataformas sempre têm a parte paga e a parte gratuita. No caso do Trello, eu acho que ele é um pouco mais completo, acredito eu, assim, na minha perspectiva, ele é mais completo para a questão gratuita, né? Então eu vou utilizar três aplicativos do Google, que é Agenda, Keep e Tarefas, né? Eles são, digamos assim, como você vai utilizar a mesma conta, né, para utilizar essas ferramentas, então eles são conectados. Mas, enfim, eu dei uma olhadinha para não ficar tão perdida assim, né, nas ferramentas. Eu estou aprendendo junto com vocês, né, como utilizar essas ferramentas. Eu acho válido porque é uma ferramenta que está na mão, né? Você pode utilizar essas ferramentas no celular e online, então é só você conectar com sua conta. Então, a gente vai utilizar tudo que foi aprendido nesse e-book aqui, Guia de Planejamento, que está aqui disponível na Hotmart, né? Tem aqui, ó, formato PDF, tem os planners prontos, né? Fotos ilustrativas, né? Para mostrar para vocês, né, como é que faz, no caderno, no caso, né? Tem conteúdo extra, que tem a playlist de passo a passo, né? Ou seja, esse é um dos vídeos que está nessa playlist, mas tem outros vídeos também de outras ferramentas, porque o guia de planejamento é justamente para você aprender a se planejar utilizando qualquer ferramenta, né? Aplicando o mesmo conceito, né? A metodologia, enfim, em qualquer ferramenta. Tem os links e tem também um link para o formato EPUB. Quando você vai ler no seu e-book, né, seja Kindle, seja Kobo, enfim, a parte da imagem fica pequena, não dá para ver direito. Então, assim, coloquei um link, caso você prefira, né, o formato digital, mas aí tá o formato PDF para você dar uma olhada assim nas imagens e como fazer, né? E as ferramentas digitais, né, as outras ferramentas estão mais explicadas aqui nessa playlist de passo a passo, tá? E daí tenho esses planners prontos para quem prefere planner. Aqui no tem um combo planner permanente, né? Isso aqui vai ajudar um projeto que ajuda abrigos de animais. Esse combo planner permanente também está em formato PDF para você imprimir. Então aqui, como vocês podem ver, né, tem o planejamento mensal, tem o planejamento anual, tem a lista de tarefas, tem o planejamento semanal, enfim. E tem vários formatos, é mais de um formato, assim, de sua preferência, porque tem formato horizontal e vertical também. Aqui, ó. São 13 páginas vertical e horizontal, com planner anual, mensal, semanal, semanal e diário, numa página só. Planner diário, lista de tarefas e monitorando hábitos, que eu acho super legal isso aqui, porque os hábitos são um pouco mais difíceis, assim, de você fazer o registro nas ferramentas. É o que eu tenho observado, né? Como eu não utilizo as ferramentas digitais, eu não tenho muita ideia, assim,
eu prefiro utilizar monitorar os meus hábitos no meu caderno. E nós vamos para as ferramentas do Google para fazer o planejamento. Então a gente vai aqui, quando você for fazer o login na sua conta Gmail, né? Tem isso aqui que são todos os aplicativos do Google. Então você vai apertar aqui e vai colocar aqui, tem agenda, né? Google Agenda, que é o que nós vamos utilizar, um dos, né? Então tá aqui, ele tá nesse formato aqui, mas tem outros formatos. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Temos também aqui mesmo, né, nos aplicativos, você vai procurar por Google Keep. Aqui, ó, Google Keep. Vai clicar aqui também. Então, tem as notas, né? Aqui você pode fazer anotações, fazer listas, fazer checklists, enfim. Temos também o Google Tarefas. Você vai aqui em aplicativos e vai procurar também aqui por Google Tarefas. Aqui. Então, esses aplicativos eles são conectados. Então, quando você coloca uma tarefa aqui no Google Agenda, ele vai aparecer aqui, tá? Então, é isso. Então, vamos começar. Eu vou começar primeiro aqui no Google Agenda, tá? Então, a gente tem aqui a semana. Ou seja, você já sabe que você pode fazer planejamento semanal aqui, né? Mas temos o seguinte também. Aqui você não faz anotações à parte, né? Por exemplo, se você quer fazer uma anotação que não tem um dia específico para fazer, não tem como fazer aqui. Então, assim, aqui você vai colocar todos os compromissos, né, que tem uma data e hora, né, marcada, enfim. Ou você pode colocar um compromisso que seja para o dia inteiro. Você pode colocar os feriados. O Google já meio que já tem alguns feriados, né, do Brasil já, né, configurado aqui. Mas enfim, às vezes tem feriado estadual, né, que você pode incluir. Os aniversários, né, gerais, você pode colocar aqui também. Então aqui você pode fazer seu planejamento, né, diário, fazer o planejamento da semana, porque assim, o que difere é que vai ter um dia que você vai sentar, vamos supor que no domingo eu quero planejar a semana, então eu vou, né, colocando as tarefas e os compromissos ao longo da semana. Então, isso aí eu faço em um dia, eu faço planejamento semanal, né? E daí nós já temos um planejamento diário. E quando tiver, tipo, mais coisas para fazer, quando surgir tarefas e compromissos, a gente vai incluindo, né? Aqui a gente está vendo nesse formato, que é o formato da semana. Aqui, ó. Mas você pode também colocar no formato do mês. E daí você vai ter uma visualização do mês, né, em questão. E aqui, enfim, tem a visualização do ano, como vocês podem ver, mas também não podemos fazer anotações em determinado mês. Aqui, apenas as anotações que você tem que fazer no dia específico, né? Então, aqui a gente vai fazer o planejamento semanal, diário, colocar os compromissos, os feriados, né, os aniversários, e fazer o Future Log, né, que tá lá no capítulo Bullet Journal, que tem um tópico falando sobre o Future Log. Então, aqui, quando a gente coloca no ano, né,
A gente tem aí todos os meses e a gente vai fazer o feature log, né? A gente vai sentar e já vai colocar, tipo, um exemplo mais certeiro, assim, são os aniversários, né? Que acontecem ao longo do ano. Então, a gente já vai colocando as coisas, certo? Então, aqui você vai criar, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ao invés do ano, isso aqui é só uma visualização, né? Aí eu vou colocar, por exemplo, vamos supor, vou colocar mês aqui, ou pode até ser aqui, ó, 4 dias. Você tem a visualização dos 4 dias aqui, né? Então você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui por exemplo, o dia, vamos supor. Aí você pode fazer uma to-do list aqui das coisas que você tem que fazer no dia, né? Mas eu vou colocar aqui semana. Então aqui você pode colocar, por exemplo, eu vou criar uma tarefa. Aqui tem evento e tarefa, né? Agendamento de horários. Então vamos supor, vou criar uma tarefa. Vou colocar aqui, por exemplo, enviar e-mail. Eu estou dando só um exemplo, você pode ser um pouco mais específico na hora de criar suas tarefas. E você pode colocar aqui, por exemplo, adicionar uma descrição, né? Vamos supor, não esquecer de anexar arquivos. O arquivo, vamos supor. Aqui é tudo uma suposição, né? Não tem nada real. Para fulano, sei lá. Para Roberta. Não sei quem é Roberta, não conheço nenhuma Roberta, mas enfim. E daí você pode colocar aqui, por exemplo, tem umas tags também. Tem as minhas tarefas, que as tarefas aqui vai ter o seu nome, né? Aqui tem 3 catos, mas assim, aqui vai ter o seu nome, que é o seu Gmail. Mas você pode criar uma tag para, por exemplo, trabalho, uma coisa muito específica do trabalho, por exemplo. Mas aí você vai criar antes essa lista, tá? Essa tag, no caso, né? E aqui, tem aqui segunda-feira e tem um horário. Beleza, eu coloco aqui, aí você pode colocar aqui o dia inteiro. Porque você pode fazer isso, por exemplo, em qualquer horário, vamos supor. Se tiver um horário específico, você vai adicionar o horário, certo? Aí você adiciona o horário aqui. E não se repete. Então vai ter coisas que vão se repetir todos os dias, certo? Então isso aqui não se repete. Você vai enviar um e-mail e vai ser uma vez só, certo? Aqui, então, você tem aqui todos os dias, tem semanal, ou seja, toda segunda-feira, tem mensal, tem anual, né, que é toda vez no dia 12 desse mês vai ser isso. Então, assim, você pode colocar um aniversário, por exemplo. Aí você vai criar um evento, né? Tem todos os dias da semana e personalizar. Você pode colocar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, vamos supor, né? Então, assim, aqui eu usaria, por exemplo, essas repetições, assim, para hábitos. Por exemplo, ir para academia, né? Sei lá, tem yoga, tem curso de inglês toda sexta-feira, vamos supor. Enfim, aí você pode colocar aqui esses hábitos, né? São coisas que se repetem durante a semana, em dias específicos da semana, enfim. E daí você vai criar. E quando é um evento. Você pode colocar aqui no aniversário. Aqui você bota o dia inteiro, né? Não tem um horário específico. Você pode adicionar convidados, fazer uma videoconferência, adicionar local. Se, por exemplo, no aniversário de Flávio, ele for comemorar num lugar específico, você pode colocar aqui. Você pode anexar uma descrição, pode até adicionar uma descrição e anexar alguma coisa do Google Drive, que são os documentos, né? PDF, enfim, arquivos.
Pode até ser, talvez, imagem, né? Enfim. E aí você bota aqui e salvar. Então aqui você pode ver que ele vai ficar aqui em cima, ó, porque ele não tem um horário específico. Bora colocar outra tarefa, né? Uma tarefa aqui, pintar as unhas. É só um exemplo hipotético. Então eu vou colocar aqui, como já passou, né? Porque eu tô fazendo isso hoje. Eu vou colocar aqui então terça. Então vou colocar aqui pela manhã, às 8 horas da manhã, né? Pronto. Aí pintar, assinar uma descrição, pintar de verde. Aí você salva. Então aqui ele vai aparecer no horário, tá vendo? Aqui tem de 1 da manhã. O que eu acho meio errado, colocar logo 1 hora da manhã aqui. Acho que deveria começar, sei lá, umas 5 horas da manhã. E aí isso aqui ficaria por outro. Mas, enfim, tô divagando aqui. Então, quando tem um horário específico, ele vai ficar aqui no horário específico. E quando não, ele vai ficar aqui em cima. E daí, se você, por exemplo, enviou e-mail, você pode marcar como feito. E, como eu falei para vocês, esses aplicativos do Google, eles são conectados. Então, aqui vai aparecer em tarefas, gente. Bem simples. Eu não sei se ele vai, eu já fiz, ele não apareceu aqui, ele apareceu pintar as unhas. Porque uma aqui foi concluída, tá vendo? Uma foi concluída, então ele deixa aqui só registrado. Mas os aplicativos estão conectados, certo? Bom, então qual a diferença, né, de utilizar o Google Agenda para tarefas? No Tarefas, o que eu achei interessante é que como no Google Agenda a gente não pode colocar tarefas, por exemplo, para a semana inteira, sem um dia específico, tudo que a gente for registrar no Google Agenda tem que ter um dia específico, não exatamente um horário específico, como vocês podem ver aqui, mas tem que ter um dia específico. Então, as tarefas que não têm um dia específico para serem feitas, a gente pode fazer no Google Tarefas. Então, aqui em Tarefas, você tem uma certa liberdade, digamos assim, de criar algumas outras listas que na agenda não tem como, né? Então, aqui, por exemplo, para você fazer planejamento anual, você pode criar uma nova lista, né, que eu achei aqui como uma possibilidade, né? Aqui você cria uma tarefa e aqui você cria uma lista. Então, aqui, por exemplo, vamos supor, ao invés de escrever planejamento anual, vou escrever 2026, tá? Então, aqui tá. Eu vou adicionar uma tarefa. Então, aqui, para o planejamento anual, eu posso colocar, fazer uma lista geral, né? Uma lista geral, digamos assim. Eu posso até escrever aqui, geral. E você pode colocar aqui algumas coisas mais gerais do que você vai fazer no ano de 2026, que não tem um mês específico, digamos assim, ou não tem um período específico, né, para fazer, por exemplo. Então, aqui em detalhes, você pode, além de colocar detalhes, você pode colocar também uma subtarefa. Aqui nos 3 pontinhos, tem como colocar aqui, ó, adicionar uma subtarefa. Porque isso aqui está contando como se fosse uma tarefa, né? Porque estamos no aplicativo de tarefas. Mas não é, né? Então, aqui você pode colocar, por exemplo, reformar cozinha. Pode fazer geral ou pode simplesmente colocar aqui, ó, reformar. Então, na subtarefa, você pode colocar, por exemplo, fazer orçamento, né, de material, né, que você vai precisar para fazer a reforma. Então, aqui você vai voltar aqui na tarefa e vai adicionar uma segunda subtarefa, por exemplo, como, por exemplo, fazer de profissional, né?
Eu esqueci o nome agora, porque tem um nomezinho. E daí aqui você pode colocar, como você pode ver aqui, hoje, amanhã, não sei o que, você pode colocar uma data igual específica. E aqui você pode adicionar, por exemplo, os meses do ano, né? E nesse caso, para você fazer esse registro, eu aconselho fazer de dezembro a janeiro e não de janeiro a dezembro, porque ele vai adicionando, né, por cima, né? Como eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu vou colocar fevereiro, adicionei, né? E daí aqui eu vou adicionar outra tarefa, por exemplo, janeiro, tá vendo? Então, como você quer colocar, fazer organizado, né? Eu sugiro colocar primeiro dezembro, novembro, outubro. E daí você pode criar uma lista aqui para cada mês. Criar uma nova lista, por exemplo, para o mês de janeiro, concluir. E daí você pode colocar as tarefas aqui de janeiro, por exemplo, né? E daí aqui você pode colocar as subtarefas. Aqui são apenas alguns exemplos de que você pode incluir na lista, né? E é isso, são atividades, tarefas que você, listas, né? Que você não precisa ter necessariamente um dia específico, né, para fazer. E aqui tá bem organizado, né? Você pode fazer outra lista aqui para o mês de fevereiro, por exemplo, para fazer de todos os meses. Você pode fazer as listas, né, necessárias aí que não tem um dia específico para ser feito, são anotações, são metas, são, enfim, tarefas que você vai fazer ao longo do mês ou tarefas que você vai fazer ao longo do ano. Então, aqui tá as tarefas que você inclui no Google Agenda, né, que os aplicativos estão conectados. Já expliquei aqui o planejamento anual, o planejamento mensal, né? Você pode fazer, por exemplo, uma lista para essa semana, né, de coisas que não tem um dia específico para ser feita, mas que você quer fazer durante a semana. Então você pode criar uma lista aqui chamada, por exemplo, essa semana, e daí você pode especificar a semana, né, para o dia 12, hoje no caso é segunda-feira, para o dia 12 até o dia, vamos supor que vai até o domingo, né, pelo menos na minha cabeça, a semana começando na segunda e terminando no domingo. Mas aí vai a critério, né, de cada um de vocês. Então você pode colocar aqui essa semana, concluir. E daí você vai colocar aqui as tarefas da semana. E daí você pode criar uma outra lista, semana, por exemplo, do dia 19 até, que seria o da próxima semana, por exemplo, até o dia 25, né? Concluir. Então você aqui tem as listas, né, dessa semana, que são tarefas que você vai fazer durante essa semana. E daí você pode incluir as tarefas até mesmo já com o dia específico para ser feita, né? E daí, ao longo da semana, você já vai fazendo o da próxima semana, por exemplo. Que é justamente algo que eu faço com frequência, assim. Durante a semana eu já vou percebendo
de certas atividades e tarefas que não vai dar para fazer essa semana, mas que eu vou fazer na próxima. Então aí você já vai anotando. Por isso que eu gosto de incluir a próxima semana já na, na semana que eu estou, né? Enfim. E daí você sempre vai olhar para o seu planejamento mensal para saber o que você vai fazer, né? De atividade durante a semana, no dia específico, enfim. Então aqui você tem uma boa ideia, assim, do que fazer, né? Se você preferir utilizar apenas o Google Tarefa e não o Google Agenda, né, para atividades, pode ser também. Eles estão conectados, né? Então, se você colocar, eu vou supor aqui, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, um dia aqui na quarta, definir um horário, ou eu não vou definir, tá? Eu vou só colocar para quarta-feira e concluir. Bora ver se ele vai para o Google Agenda, né? Pronto, vai para o Google Agenda, certo? Então eles estão conectados. Então se você quiser não utilizar o Google Agenda, utilizar apenas o Google Tarefas, porque ele abrange um pouco mais, né? Você pode criar outras listas, né, de tarefas que não tem um dia específico para ser feita. Você pode fazer isso, que eu acho até melhor. E daí você pode incluir, por exemplo, compromissos, aniversários aqui no mês, nas listas do mês, né? Janeiro, fevereiro e tal. Ou você pode colocar os aniversários aqui no planejamento anual, que eu acho até melhor, tá? Então você pode incluir aqui como uma subtarefa, né? Por exemplo, aniversário de Roberta, que ontem eu estava num café e eu escutei muito esse nome. Alguém estava falando sobre uma tal de Roberta aí. Então eu posso colocar aqui o aniversário dela, né? Não definir um horário específico, a não ser que ela faça uma festa de aniversário, enfim. Aí você pode colocar aqui, definir hora e tal, incluir. E daí ele vai estar aqui no Google Agenda, tá? Então, assim, vai ao seu critério que você prefere utilizar. Então, o próximo aplicativo que nós temos aqui do Google, que eu acho interessante para planejar, para fazer o planejamento, né? Utilizar aí o nosso guia de planejamento, é o Google Keep. O Google Keep é uma ferramenta para você fazer anotações. E eu gostei muito dele, inclusive. Aí você pode colocar o tema escuro também. Tanto faz aí, o que você quiser, tá? Beleza. Aqui você vai criar uma nota. Então, aqui, esse Google Keep, eu acho interessante para você fazer listas, checklists, fazer anotações, né, gerais, enfim. Pode até ser anotações sobre leituras que você esteja fazendo, enfim. Eu particularmente faço anotações de leituras no documentos do Google Drive, tá? Mas assim, vai ao critério de cada um, né? Mas você pode fazer anotações, você pode reunir ideias, né? Você pode escrever receitas e incluir fotos, né? Que é legal também. Eu coloquei aqui listas, vou dar um exemplo, tá? Lista de livros lidos. Vou dar só um exemplo aqui, como é que ficaria. E daí você aqui, você pode incluir imagem, tá? Adicionar imagem. Você pode colocar colaborador, enfim, né? Você pode formatar aqui, ó, opções de formatação, vamos supor. Você pode colocar em negrito, pode colocar, né, em itálico, pode colocar ele assim, colocar ele maior ainda, enfim, do jeito que você quiser. Você pode colocar nada, tá? E essa nota pode ser uma cor específica, tá? Você pode criar uma cor específica, ou sei lá, um padrão aqui, por exemplo. Pode criar à vontade, né?
e colocar uma cor aqui e tal. Então, vamos supor, eu vou colocar essa cor azul aqui e criei. Ele ficou assim, tá? Ok. Eu vou criar como se fosse um post-it. Parece um post-it, não parece? Parece. Então, eu vou criar uma outra nota aqui para dar um exemplo, outro exemplo para vocês, tá? Você pode clicar aqui, ó, inclusive, nova lista. Você pode botar nova nota com desenho e nova nota com imagem também. Então, você pode botar uma lista, por exemplo. Nesse caso, eu vou colocar filmes para assistir. E daí eu vou colocar uma lista de filmes que eu quero assistir, né? Adicionar item da lista, você adiciona. Enfim, aí você pode, por exemplo, criar, como você botou esse azulzinho para a lista de livros, então, como é entretenimento, você pode, enfim, na sua cabeça, você acha que é da mesma categoria, então você cria da mesma cor, por exemplo, certo? Que é categoria, sei lá, cultura, lazer, não sei, né? Você pode criar um sistema de cores. Tem até um subtópico lá no guia de planejamento que fala sobre sistema de cores. Eu não detalhei muito essa parte no guia de planejamento, que é uma coisa que eu não utilizo, mas eu acho que é muito interessante fazer um sistema de cores, né, para quem prefere assim, porque visualmente consegue identificar melhor. Aqui, por exemplo, tem adicionar nota com você pode colocar assim, plano. Você pode fazer plano de vida aqui, por exemplo. Você pode colocar seus objetivos, né? Seus sonhos de vida, né? Você pode colocar aqui, ó. Enfim, como você quiser. Sei lá. Ideias para reformar a cozinha. Ideias para a cozinha. Pode colocar uma cor específica, tá? Enfim, aqui você pode fazer, né, várias coisas, como eu falei. Pode criar uma receita, né? Vamos supor, né? Aí você pode colocar aqui, ó, em negrito ou, enfim, colocar aqui comida, né? Receitas. Você coloca aqui, fica bem legal, né? Olha, pronto. Criou, tá aqui, ó. Receita de guacamole, que obviamente que eu não coloquei tudo. Mas enfim, é isso. Tem aqui receita de guacamole, ideias para cozinha, plano de vida, filmes para assistir. E daí você pode, né, ir marcando. Lista de livros lidos, enfim, o que você quiser. Então, eu achei super legal o Google Keep, que você pode colocar aí suas listas, checklists. Bom, então, basicamente é isso. Das ferramentas digitais, eu acho que o Google tem os aplicativos, né, simples, fáceis de utilizar e são sincronizados, então é mais fácil, né, mas é mais intuitivo, digamos assim, também de utilizar, né? Então, por isso que eu quis trazer um pouco desses aplicativos, porque eles estão disponíveis, né? Eles, né, você não precisa pagar para utilizar eles, e, enfim. Ou eles não são limitados porque você está utilizando ele gratuitamente, enfim. Óbvio que ele tem suas limitações, né? Por exemplo, tem o Trello, né? Tem o Notion, né? Que você pode utilizar também, mas é, entre esses programas, eu acho que o Trello é legal, né? Para quem utiliza ele gratuitamente, eu acho ele completo. E, inclusive, no guia de planejamento tem um link para você utilizar um layout pronto do GTD, que você pode utilizar, né, para fazer seu planejamento. Basicamente é isso. Eu gostei de ter feito esse vídeo, porque eu também conheci, né, esses programas, esses aplicativos do Google. Eu não conhecia, né? Eu utilizo apenas o caderno, como eu falei. E lá no guia de planejamento tem um capítulo sobre produtividade, tem um capítulo sobre as ferramentas, né? Porque
temos várias ferramentas disponíveis, né? E tem gente que prefere as ferramentas digitais. Então, entre as ferramentas digitais, como eu falei, eu achei interessante trazer os aplicativos do Google. E tem também um capítulo sobre como definir prioridades, que tem métodos, né, de como você definir o que fazer primeiro, quais são as tarefas que você pode delegar, quais são as tarefas que, né, você pode fazer depois. Então, assim, como definir o que é urgente, o que é importante para você, enfim. Então, tenho a matriz de Eisenhower, tem o método ABCDE do Brian Tracy, que eu fiz o resumo do livro do Brian Tracy, né, que é Comece pelo Mais Difícil, tem um resumo do livro no meu blog. Tem como definir metas, né, que são as metas SMART, né. Tem um plano de vida, onde você vai fazer o seu plano de vida, né, colocar todos os seus sonhos, seus objetivos e transformar esses objetivos, esses sonhos em projetos. Projetos com tarefas, né, com passos, né, passo um, passo 2, para você conseguir realizar o que você quer. Que são tarefas que você vai fazer ao longo do ano ou ao longo do mês, enfim, depende da, da grandeza que é o seu objetivo, enfim. Tem um capítulo sobre hábitos, né? Como eu falei lá na parte do Google Agenda, você pode colocar alguns hábitos lá. Hábitos que você faz com certa periodicidade, por exemplo. Eu vou para academia, tipo, segunda, quarta e sexta. Então, assim, essa é a periodicidade que eu frequento a academia. Eu faço corrida, né? Geralmente terça e quinta, e talvez no sábado, né? Talvez no sábado, mas assim, terça e quinta fica para as corridas. Enfim, tem atividades que eu faço com certa frequência, né? Então você pode colocar isso, como vocês puderam ver lá no começo do vídeo, onde a gente foi no Google Agenda e tinha como fazer isso. Você já coloca no seu bloco de tempo. Também tem abordado lá no guia de planejamento. Planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal e planejamento diário. Então, tá lá tudo esmiuçado. Tem os recursos também, como eu falei no Google Keep, tem a parte de sistema de cores que você pode fazer também, aí vai de cada um. Eu, por exemplo, não utilizo. Enfim, tem também o Pomodoro, a técnica Pomodoro, que eu acho incrível. Sempre me ajudou, assim, a fazer atividades, principalmente estudar. Mas a técnica Pomodoro não só para estudos, né? Você pode utilizar a técnica Pomodoro para várias coisas, né? Para atividades no geral, para trabalho também, para fazer faxina, por exemplo. Tem um planejamento financeiro que eu não falei nesse vídeo, né? Eu vou ver se tem algum vídeo específico para o planejamento financeiro, porque muita gente utiliza planilhas, né? A Google Planilhas para fazer o planejamento financeiro. Tem gente que não gosta de Google Planilhas, né? Lá também tem um capítulo específico falando sobre planejamento financeiro. Tem um conteúdo extra, que justamente é a playlist que tem todo passo a passo, né? De cada uma das ferramentas tem essa playlist, né? Esse já é o último vídeo, né? Das ferramentas. Tem os planners prontos, né? Tem planners lá no próprio e-book, no final, né? Em anexos. Tem um link para outros planners, né? Porque tem planners vertical e tem planners horizontal. E tem também o Planners 3 Catos, que é um combo de planners, tem tudo lá. Tem horizontal e vertical, que você só faz imprimir, muito simples. Então, assim, tem muito conteúdo extra para vocês, né? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e adquiram o e-book Guia de Planejamento, porque é através dele que você vai aplicar tudo que eu falei aqui no vídeo, e também em outros vídeos, né? Espero que você consiga se planejar, consiga aprender, absorver melhor sobre planejamento e consiga aplicar para o resto da sua vida, porque esse conhecimento é para o resto da sua vida, né? Independe de ferramenta, você pode utilizar qualquer uma. Então é isso. Até a próxima.